Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, 11 horas e 35 minutos. Hoje é sexta-feira, dia 3 de abril. Veja agora os destaques de hoje. Bebê de 30 dias de vida é confirmado com coronavírus. A criança está internada em Novo Hamburgo. Tem bandido solto da cadeia com atestado médico falso. É o que investiga a polícia de Porto Alegre. 2 semanas depois do fechamento total do comércio, como está o mercado de empregos? Nós vamos te mostrar quem está contratando em meio à crise. E a solidariedade só aumenta. Moradores da Zona Sul da capital estão ajudando um grupo de artistas de circo que estão em dificuldade. Ajude você também. Saiba como ainda hoje. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço e que vai até a 1 da tarde, já está no ar. Antes da gente fazer uma atualização dos números do coronavírus aqui no Rio Grande do Sul, eu já quero chamar a atenção para assuntos muito interessantes, notícias boas, bacanas, que a gente tem para mostrar para vocês. Primeiro, surgindo muitos empregos, né? As indústrias, o mercado, os supermercados estão oferecendo vagas, porque eles são tidos, né? Foram classificados como essenciais. E por isso, então, estão as farmácias, por isso eles estão, portanto, aumentando o número de vagas. Então, daqui a pouco a gente vai falar sobre emprego em meio à pandemia. Uma outra história muito interessante é uma pesquisa que está sendo feita aqui pelas nossas universidades no Rio Grande do Sul e que deve ser modelo para outros estados, porque são pesquisas que vão fazer um mapeamento de como é a movimentação do coronavírus. E tem uma outra notícia muito boa vindo de Israel, que eles estão já com a vacina contra o coronavírus praticamente concluída, vão agora começar uma série de testes. Assuntos que a gente trata em seguida, nós vamos até a 1 da tarde com muita informação para vocês. Vamos dar uma olhadinha aqui na atualização dos números do coronavírus aqui no estado. Temos, portanto, 396 casos confirmados, 5 mortes, total de municípios 59. A gente aqui, Porto Alegre, chegando aí a 232 casos, lembrando que são números oficiais, são números em que há já a comprovação feita através dos exames, né? Bagé aumentou mais um caso, ontem era 15, né? Já estamos aí com 16 casos em Bagé, 14 em Novo Hamburgo. Vejam que o número de Novo Hamburgo ele cresceu, por quê? Porque a Universidade Fevale lá de Novo Hamburgo já está disponibilizando, né, alguns testes e aí então o número subiu bastante em Novo Hamburgo, esta é uma das razões. E Caxias do Sul aí, portanto, com 13 casos. Os demais seguem os mesmos, ao todo 396. Vamos dar uma olhadinha, se a gente tem condições de mostrar um pouquinho mais abaixo só. A gente vai descendo aqui, é o mapa atualizado. Vejam que apareceu um caso de Uruguaiana. Até ontem a gente não tinha aqui em Uruguaiana. Este caso é de uma senhora que estava em tratamento aqui em Porto Alegre. Ela não está lá na cidade de Uruguaiana, mas o que vale é o registro do domicílio. Então, um caso aqui em Uruguaiana. Vejam o quanto já está espalhado, portanto, o Rio Grande do Sul. São quase 60 cidades em 497 municípios, né, aqui no Rio Grande do Sul. Vejam que está bastante espalhado, o que exige muita atenção das autoridades. E agora eu vou conversar com meu colega Glauco Paza, que está na redação, porque Novo Hamburgo já teve uma morte por Covid-19 e confirmou agora um caso até então raro. Um bebê de menos de 30 dias que está com o coronavírus, Glauco Paza. Pois é, André, bom dia a todos. Você falava há pouco aí da Fevale, que está disponibilizando os testes e por isso aumentaram os números. Olha, só ontem o laboratório da Fevale confirmou 11 novos casos da Covid-19. Entre estes casos, pelo menos 3 pessoas que trabalham na área de saúde, ou seja, muita atenção, né? E um caso de um bebê que nasceu no último dia 4 de março. Para as autoridades sanitárias, ele pode ter sido contaminado através da própria mãe. Seria a contaminação vertical, que a gente chama, né? Mas a Fundação de Saúde do município trabalha com a hipótese desta contaminação ter acontecido através de uma visita. Aí já não seria contaminação vertical. A criança está na UTI neonatal, está isolada de outros bebês e o estado é estável, André. Pois é, não apresentava sintomas, pelo menos a criança, né? Até esse momento não apresentava e a gente continua. É o primeiro caso do Brasil.
Ainda, o coronavírus, já dissemos aqui, vamos repetir, é muito novo. Então, assim, os pesquisadores ainda não têm, né, nenhuma confirmação científica de que a mãe pode passar, né, para o bebê enquanto grávida, ou se, neste caso, aí a criança foi contaminada depois de ter nascido, já que foi com 30 dias que foi feito aí o teste. Agora, tem um caso, acho que é na Inglaterra, né, um caso de que estão investigando se a mãe teria passado para o bebê. De qualquer forma, vão ficar atentos, até porque essa criança, esse bebê, teve contato com outras pessoas. Então, toda a família, né, Glauco, está sendo monitorada. Todos foram monitorados, André. Todos foram monitorados, avisados ou notificados, né, porque esse é o procedimento, e estão sendo acompanhados. Agora, Glauco, lembra que nós conversamos, acho que faz 2 dias, com o prefeito de Canoas. E Canoas, deixa eu confirmar quantos casos, acho que são 13 casos em Canoas, já vou confirmar aqui, ó. São nesse momento em Canoas, são 8 casos em Canoas. Aí eu perguntei, prefeito, esse número de 8 casos em Canoas são pessoas que fizeram o teste, mas esse número deve ser maior. E ele disse, olha, André, eu imagino umas 10 vezes maior. Então vejam que, né, bate com a informação da Fevale Novo Hamburgo, que está, né, disponibilizando testes para casos excepcionais, né? Infelizmente, a gente não pode chegar lá e fazer o teste, mas neste caso mostrando. E aí teve um salto, Novo Hamburgo passando para 14 casos, né, Glauco? É questão matemática, né? É questão matemática, infelizmente. Bom, para quem está chegando agora, são 11 horas e 41 minutos, a gente vai até 1 da tarde com muita informação. Daqui a pouco, né, Glauco, nós vamos falar sobre empregos em meio à crise. Os setores, né, considerados essenciais, supermercados, farmácias, estão precisando. É boa notícia, sim, assim como a pesquisa lá em Israel, que eu tenho uma admiração muito grande, né, por Israel, pois Israel está desenvolvendo uma vacina, já deve começar em breve a fazer testes em pessoas, o teste para a vacina contra o coronavírus. Vejam só, né, a tecnologia, a pesquisa dando resposta, ainda que seja lá por agosto, setembro, os primeiros testes em pessoas, em humanos, mas já é uma grande iniciativa para que a gente, né, não tenha aí, mais uma vez, essa onda de coronavírus. Sabe que lá na China, eles estão proibindo a entrada de estrangeiros, porque em algumas regiões, as pessoas que chegaram lá estavam trazendo o vírus de volta e tiveram que dar uma segurada. E outra coisa, na China já está sendo estudada a reincidência. Pois é. Né? Se pessoas que tiveram a Covid-19 podem adquirir novamente o vírus. Muito bem. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Glauco, policiais descobriram, em meio a tudo isso, os espertinhos sempre dão um jeitinho de arrumar um trabalho para eles fora da lei. Pois a polícia descobriu uma fábrica clandestina de álcool gel. E a apreensão, né, desse material sem procedência aconteceu na Zona Sul aqui de Porto Alegre, Glauco. Mais uma, dá para dizer, infelizmente tem sido até a rotina. A ação conjunta dessa vez envolveu Polícia Civil, Ministério Público, o PROCON e a Vigilância Sanitária de Porto Alegre. A fábrica clandestina de álcool em gel foi encontrada durante um mandado de busca e apreensão na Estrada do Rincão, na Restinga, Zona Sul. Foram apreendidos diversos tonéis, galões e garrafas de matéria-prima sem procedência, principalmente álcool gel produzido sem autorização e em condições de higiene duvidosas. Até o momento, ninguém foi preso e vale sempre aquele alerta. Não adianta comprar álcool gel muito mais barato, de uma procedência que você não sabe de onde é. E nesse momento pode de estar sendo um problema, né? Nesse momento, né, no momento que as pessoas estão correndo atrás de álcool gel, virou um produto de primeira necessidade. Aí os espertos se aproveitam. Agora, a primeira coisa que tem que fazer, ver se esse material aí tem ou não qualidade, para daqui a pouco pode ser que seja usado. E segundo, isso aí é um crime, como disse o governador aqui na nossa entrevista, é um crime contra a saúde pública. Verdade. Essas pessoas devem ser responsabilizadas. E Glauco, mudando de assunto, mesmo com a redução do movimento, as entradas aqui de Porto Alegre estão com um trânsito mais lento, pelo menos até às 9h30 da manhã. E é um trabalho de conscientização que está sendo feito na entrada ou nas principais entradas aqui da capital. Pois é, o motorista pode até reclamar, poxa, mas não tem movimento, está tudo trancado. É por um bom motivo, pessoal. Olha só, a Prefeitura está realizando essa operação para conscientizar a população sobre as medidas para conter justamente o avanço do coronavírus. Caminhões emitem alertas sobre a necessidade de isolamento social. Funciona das 7h30 às 9h30 da manhã, como você falou, mas depois os caminhões eles se deslocam para os bairros. A ação deve durar pelo menos 30 dias. O recado é claro, nunca cansamos de dizer, olha, fique em casa, só saia em extrema necessidade,
Principalmente você que é idoso. Uma coisa que é importante, eu falou principalmente você, eu achei que era eu. Não, eu tenho que trabalhar. Você que está em casa. Não, você ainda é um idoso, mas está bem, né? A imunidade boa e tem que trabalhar. Tá bem. Olha só, e por que isso, né, Glauco? A gente olhando aí o mapa, mostramos, são casos oficiais, ou seja, pessoas que fizeram o teste, são 232 casos confirmados aqui em Porto Alegre. E tem casos em Porto Alegre, tem na região metropolitana, e é isso que chama, né, as autoridades querem chamar a atenção para o risco de chegar aqui na capital, tenha que ter um cuidado redobrado, claro. Tá certo? Obrigado, Glauco. Agora a gente vai falar sobre a vacinação contra a gripe a influenza. A gente vai conversar agora com o colega, tá aí ele, Lucas Abate. Lucas, como é que está a situação da vacina hoje? A gente viu que até ontem teve uma correria, mas em muitos postos a vacinação já terminou, né, Lucas? Bom dia. Bom dia, André. Bom dia a todos. Realmente está bem difícil de encontrar vacina em Porto Alegre. Dos mais de 130 pontos iniciais de vacinação, apenas 7 ainda contam com doses. E um desses é a Unidade de Saúde Santa Marta, aqui no centro de Porto Alegre. Por aqui tem vacina e não tem fila, André. Até essa fila, essa pequena aglomeração que a gente vê aqui na imagem do lado de fora, são de pessoas que estão na fila para a farmácia, para retirar medicamentos. Para a vacinação da gripe, quem chega já é imediatamente vacinado. Lembrando que são para pessoas acima de 60 anos e também profissionais da área da saúde. Bom, André, são 7 pontos de Porto Alegre, contando Santa Marta, que ainda possuem essas vacinas. Entre eles, a Unidade de Saúde da Restinga, Unidade de Saúde Panorama, Unidade de Saúde Nossa Senhora do Belém e a Moab Caldas. São alguns pontos de Porto Alegre, conforme o último levantamento da Prefeitura. Mas vale a gente ressaltar, André, que muitas vezes esse levantamento não é atualizado em tempo real, então segue aquela orientação para a população de sempre fazer o contato diretamente com os postos ou com 156 da Prefeitura para atualizar e não fazer esse deslocamento à toa. Essas doses já estão praticamente acabando e uma nova remessa só deve chegar a Porto Alegre na próxima semana. Então, se encerrando essa semana, só na próxima semana, ao longo da semana, serão distribuídas novas doses em Porto Alegre. A boa notícia... A boa notícia, eu imagino que eu acho que 80% da população, né, da terceira idade já deve ter sido vacinada. É essa boa notícia que eu ia dar mesmo, André. 160 mil idosos... Mais de 160 mil idosos já foram vacinados em Porto Alegre até ontem, o balanço de ontem. Isso corresponde a 83% do público-alvo. Então até a gente vai ver um efeito interessante, André, porque agora nas próximas remessas da vacina, as filas devem ser ainda menores e vai ficar uma situação bem mais confortável para os idosos, principalmente aqueles do grupo de risco e que até têm uma dificuldade um pouco maior de sair de casa para fazer a vacinação. Aplausos, né, o Lucas Abate? Aplausos para os idosos, para os familiares que levaram os idosos até lá. A gente pegou aí uns dias de calor, teve queda já na temperatura, hoje de manhã já estava frio, e os idosos, ainda que tenha aí um período, né, de cerca de uma semana a 15 dias, né, para que faça o efeito, mas já é importante porque o idoso vai se deparar a partir de agora, né, com essas mudanças aí de temperatura. Então, olha, parabéns para o pessoal de casa que levou os vovôs e as vovós para se vacinarem, a própria Secretaria de Saúde aqui em Porto Alegre, que recebeu e rapidamente fez a distribuição, e mais o SESI que contribuiu pegando, o SESC, perdão, que contribuiu pegando profissionais da área de enfermagem e fazendo esse trabalho também na casa das pessoas com mais de 80 anos, entrando em contato para que elas não se deslocassem. Ou seja, é um momento que a gente precisa valorizar, porque isso é uma questão de saúde pública. A gente sabe o quanto que é importante a terceira idade se vacinar nesse período que vai até o dia 16 de abril, né, Lucas? E ano passado, até lembro que a gente apelava praticamente para as pessoas, vão se vacinar, verdade. Procurem os postos, porque a vacinação estava muito abaixo do previsto. E nesse ano aconteceu o contrário. Várias vezes a gente alertou assim, pessoal, não vamos agora, porque não tem mais vacinas nos postos. Então, deixa para amanhã, deixa para a próxima semana, acompanhe a gente aqui, porque a gente vai atualizando. E que bom, André, até sempre a expectativa é vacinar entre 90% e 95% do público-alvo, então a gente já está bem perto aí com esses 83% dos idosos que foram vacinados. E essa não é uma situação só de Porto Alegre, foram mais de 1 milhão de doses espalhadas, distribuídas por todo o Rio Grande do Sul, e a gente sabe aí que cidades da região metropolitana também já enfrentam até uma dificuldade aí para repor os estoques, porque a procura foi realmente muito alta. Então hoje, só no posto Santa Marta, né? Aqui em Porto Alegre. Por enquanto hoje no posto só... Santa Marta. Isso.
e outros 6 postos de Porto Alegre. Posso repassar aqui, André? Pode ser sim, rapidinho. E aí a gente tem uma boa notícia que eu já vou contar para vocês. Pode ir, Lucas. Tá bom. Unidade de Saúde Diretor Pestana, a Chácara da Fumaça, Moab Caldas, Nossa Senhora do Belém, Panorama, Restinga e o Santa Marta aqui no centro de Porto Alegre. Obrigado, Lucas. E acompanha comigo esta notícia que a gente tem agora. Por quê? Porque cientistas israelenses afirmaram que a produção de uma nova vacina contra a Covid-19 já está nos estágios finais. Olha só. E uma companhia americana da área de farmácia, área farmacêutica, anunciou que deve iniciar até setembro, então, os testes em humanos. Os detalhes na reportagem. Acompanhe. A ideia é começar a produção de mais de 1 bilhão de doses da vacina contra o novo coronavírus até janeiro do próximo ano. Parece um longo prazo, mas em condições normais, uma vacina costuma demorar 18 meses para ser testada, aprovada e chegar ao mercado. A Johnson & Johnson vai começar a produção sem ter a certeza de que a vacina experimental vai funcionar. Para desenvolver essa candidata à vacina, a Janssen alavancou 2 plataformas tecnológicas que já são utilizadas no desenvolvimento de outras vacinas da empresa, contra o Ebola, que já está lançada, e contra HIV, vírus sincicial respiratório e Zika. Para a composição dessa vacina, nós utilizamos uma parte do DNA do novo coronavírus. O investimento será de $1 bilhão, parte do valor financiada pelo governo americano. No Brasil, cientistas também tentam desenvolver uma vacina contra o novo coronavírus. O trabalho dos pesquisadores começou assim que os primeiros casos da Covid-19 foram registrados no país. O método utilizado aqui no laboratório da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo é inédito no mundo. Uma proteína sintética semelhante ao vírus é inserida nas células do corpo humano. Isso leva o sistema imunológico do organismo a criar anticorpos para combater a doença. As partículas não têm material genético, o que garante que o vírus não vai se multiplicar. A gente logo pretende começar os estudos em animais. Nós ainda estamos no que a gente chama in vitro, ou seja, no laboratório, criando os protótipos vacinais que nós vamos usar. É importante lembrar que, por enquanto, nenhuma vacina ou medicamento tem eficácia comprovada contra a Covid-19. Não tem nenhuma dúvida que a ciência é o caminho para combater o coronavírus, como qualquer outra doença, como muitos problemas que a humanidade tem. E a gente deseja que logo se tenha à mão essa vacina aí. Que daqui a pouco, quem sabe já para o ano que vem, já vai estar junto com a vacina da própria influenza, do jeito que a coisa anda, a tecnologia Se depender anda. da torcida, e quando tem investimento, quando tem mão de pesquisa, obra, pesquisa, como as coisas andam rapidamente, Esse caso é premente, logicamente, porque todo o mundo está envolvido nessa crise do coronavírus, Mas tem que tirar o chapéu para a ciência realmente, André? E até porque em tempo normal, digamos assim, é pelo menos 1 ano e meio, 18 meses de pesquisa. E o que está sendo feito, imagine, a gente considerando que o primeiro caso na China foi dia 19 de dezembro, quando o médico infelizmente faleceu, morreu esse médico, quando alertou que tinha uma gripe estranha se desenvolvendo. Isso foi dia 19 de dezembro. Nós estamos aí em março e já caminhando para uma, quem sabe aí a cura dessa... E você viu o que foi falado ontem? Contra o coronavírus. Você viu o que foi falado ontem na coletiva do Ministério da Saúde? Que o primeiro caso no Brasil teria sido lá em janeiro. Em janeiro, Só que, é claro, não se sabia ainda qual era a área que estava atingindo o coronavírus, se já teria chegado ao Brasil, só agora isso foi anunciado, André? E por falar em pesquisa, só é importante registrar isso porque Israel todos acompanhamos e não entrando aqui no mérito, mas como um país que há muito tempo convive com as disputas entre judeus e palestinos, enfim, não vou entrar no mérito da questão, mas se desenvolveu muito na área da saúde diversas pesquisas. Então, isso vem de muitos anos e eles têm toda essa expertise para desenvolver de maneira muito rápida uma tecnologia como a vacina contra o coronavírus. Assim como outras, o que a gente tem hoje de tecnologia em área da saúde, 99% pesquisas. São 2 pontos bem Israel. destacados, a área militar e a área de saúde em Israel. Verdade. A área de segurança também. Muito bem.
Daqui a pouco a gente volta para conversar, Glauco. Agora, acompanha comigo, sabe por quê, Glauco Paz? Eu tenho uma notícia muito boa também. A gente estava falando aí sobre pesquisas, pois o Ministério da Saúde pretende levar a pesquisa feita pela Universidade Federal aqui de Pelotas para outros estados do Brasil, para que ela seja também aplicada em todo o país. Esse estudo inédito pretende mostrar a real situação do novo coronavírus neste estudo. Vamos acompanhar. A máquina laser produz 4 peças em menos de 1 minuto. Depois, elas passam pela linha de montagem. A expectativa dos alunos dos cursos de Arquitetura e Design da Universidade Federal de Pelotas é produzir 400 máscaras em 5 dias. Parte deste equipamento de proteção vai ser usado por pesquisadores do primeiro estudo populacional sobre a pandemia da Covid-19 no Brasil. A gente tem muito aprendizado dentro da universidade, então poder levar isso, devolver isso para a sociedade é uma coisa maravilhosa. O objetivo da pesquisa é mostrar a evolução da doença e a proporção de casos de infecção por Covid-19, incluindo pessoas sem sintomas. Os pesquisadores vão captar amostras em 9 cidades, distribuídas por 8 regiões do Rio Grande do Sul, seguindo critérios do IBGE. Hoje, o sistema de saúde testa apenas casos graves. Por isso, não há uma real dimensão e a velocidade de expansão da doença, segundo o reitor da universidade. Um secretário de saúde de uma cidade qualquer nesse país, ele tem que decidir se ele vai comprar mais respirador, se ele vai construir um hospital de campanha, se ele vai comprar mais testes. Agora, nós tentaremos ofertar a eles decisões baseadas em evidência científica de boa qualidade do nosso próprio território brasileiro. A pesquisa inclui 4 questionários que vão ser aplicados a cada 2 semanas por meio de visitas às casas. Um morador de cada residência vai responder as questões e fazer um teste rápido para o novo coronavírus. Ao todo, vão ser aplicados 18 mil testes nas 4 rodadas de exames. Os resultados devem ser divulgados à medida que os dados forem coletados. Se a gente lembra o que acontece nessas pesquisas de intenção de voto, o número não é pequeno. Você, com pouca gente, consegue ter uma estimativa bastante precisa, bastante razoável daquilo que você quer. No nosso caso, seria o percentual de pessoas que já foram infectadas, contaminadas com o Covid-19. O Ministério da Saúde discute com a direção da universidade para que a pesquisa seja ampliada em nível nacional. Terá a grande vantagem que os estados, ao invés de terem que usar dados do Rio Grande do Sul, usarão seus próprios dados para formular suas políticas de enfrentamento ao coronavírus. Eu preciso, gente, fazer um comentário, porque vejam bem, nesse momento de dificuldade que a gente vive, o que tem de coisas positivas surgindo, eu acho que uma série de coisas positivas a gente vai ter depois de toda essa crise. E enquanto a crise está acontecendo, vejam só quantos pesquisadores que trabalhavam quietinho e a gente não tinha notícia. E de repente, quando a gente viu o negócio apertando, os pesquisadores surgiram de tal maneira, uma parceria que a gente achava, muita gente achava que só existia em Estados Unidos e Europa, mas que começa a acontecer aqui também, a parceria do setor público com as universidades, com o setor privado. Isto é de uma admiração, de um orgulho para nós gaúchos, muito grande. Eu vi ontem, eu fiquei 1 ano estudando em Portugal, em 2016, no Politécnico de Leiria, e eu vi que lá eles estão fazendo um isolamento social muito grande e, principalmente, estão produzindo estas máscaras de proteção, que é a proteção de máscara, que chamam máscara salivar. Isso é importante, principalmente para os atendentes em hospitais. E, enquanto isso, nós já estamos aqui também produzindo com alta tecnologia, assim como outras coisas também, outros equipamentos. Então, que bom a gente ver que a gente não está atrás e muito pelo contrário. Esse esforço que a gente tem de ficar dentro de casa, que vocês estão sabendo aí, a gente está há 2 semanas neste confinamento, isolamento, distanciamento social, isto certamente vai e já está trazendo um resultado. É só a gente olhar para os números. Então, por isso a importância, nesse momento, todo mundo aguentar firme, isto vai passar. Agora, é importante saber também que está valendo a pena. Os números têm mostrado e que tomara que assim continue. Então, só saia de casa mesmo, se for necessário. E para quem precisa e pode pagar uma corrida particular, seja de aplicativo ou nos táxis, pode ficar tranquilo, porque todas as medidas de higienização, elas estão sendo levadas à risca com muita seriedade. Querem ver? Olha só. Vidros sempre abertos, álcool em gel à disposição
E agora, outro aliado na prevenção ao coronavírus, o chamado kit seguro. A nova barreira para separar motoristas e passageiros durante as corridas solicitadas por este aplicativo. Falam que legal, todos os motoristas estão fazendo isso. Eu falei, não, isso aí são... Alguns colocam, né? Ficam surpresos e, ao mesmo tempo, eu acredito que seguros, né? Com a frota de ônibus reduzida por decreto contra aglomerações, muita gente que precisa sair de casa durante a pandemia recorre aos aplicativos. Na hora de chamar a corrida, a opção do carro com o kit já aparece na tela do usuário. O investimento para os itens de isolamento somam cerca de R$ 60, mas as primeiras unidades foram subsidiadas. A estimativa do aplicativo é que pelo menos 1.200 motoristas já tenham esse kit seguro. E todos os cadastrados na plataforma com essa rotina nova, para não parar de trabalhar. Eu fiquei uma semana em casa porque eu tenho minha filha gestante, uma mãe idosa, que eu preciso ter muito cuidado com elas. Mas passou a semana e o dinheiro acabou. E a gente tem que voltar para a rua. Eu, inclusive, estava com muito receio de embarcar passageiros no aeroporto e com esse recurso eu já estou bem mais tranquilo. Entre os taxistas, o cuidado com a higiene também virou uma regra. Nos novos tempos, a prevenção começa no ponto de táxi. Álcool gel, o pessoal usar na casinha, a gente lava com água sanitária de manhã e de tarde, ponto. A gente tem um cuidado de higienizar o carro sempre antes de sair para atender a corrida, até porque o nosso bairro é muitas pessoas idosas, né? Mesmo com a procura dos passageiros em tempos de prevenção, o número de viagens despencou para todos os tipos de motoristas de carro particulares. E é sempre válido lembrar. Quanto mais as pessoas ficarem em casa e se cuidarem, isso vai terminar bem rápido. A gente tem máscara, a gente está usando luva, a gente está preparado para levar a sociedade onde precisar. E estamos precisando desses passageiros. É isso aí, é bom saber, porque quem precisa, em última necessidade, sabe que vai estar sendo protegido. Agora a gente vai falar sobre emprego, porque 2 semanas depois do fechamento total do comércio, a oferta de empregos certamente está prejudicada. Os autônomos, né, são os mais prejudicados. Mas nós vamos agora te mostrar também quem está contratando em meio a essa crise. E tem bastante gente, olhem só. O salão de beleza da Márcia, na zona sul de Porto Alegre, está assim, vazio. O movimento, ele despencou, tá? Ainda depois do decreto, né, do governo estadual, que todos os estabelecimentos fechassem, fica inviável, né, cumprir com os nossos compromissos, como água, luz, telefone, né, fornecedores. A Tatiana é doceira e também ficou sem renda. Todas as encomendas foram suspensas. Com esse problema todo que estamos enfrentando do coronavírus, eu tive todos os meus eventos cancelados. Atualmente eu estou fazendo pães. O meu Facebook é Doce Menina. Drama vivido também pelas diaristas. Há aproximadamente quase 3 semanas a gente está nessa luta, sem trabalho. O aluguel venceu dia 23, não temos como pagar aluguel, comida. Estamos vivendo praticamente de doações de igrejas e outras associações. Apesar da escassez do trabalho nesse momento, vários setores considerados essenciais estão aumentando a demanda por novos trabalhadores. A Fundação Gaúcha do Trabalho, por exemplo, está com mais de 600 vagas abertas, principalmente em supermercados, farmácias, indústrias e instituições de saúde. Como as agências FGTAS estão fechadas, os candidatos precisam se cadastrar no site Emprega Brasil do governo federal. Mais oportunidades também em trabalhos temporários. Na agência Weekend BR, o número de vagas cresceu 30%. Desde auxiliar de serviços gerais, a pessoas para atendimento, caixa, principalmente o pessoal da logística também, auxiliar de estoque, dentro das indústrias, auxiliar de produção. Então, tem várias oportunidades dentro dessa área mais operacional. Uma boa alternativa para os autônomos. É um momento passageiro, né? Ela vai ficar nessa função 30, 60 dias e depois ela pode retomar o seu negócio ou uma outra ocupação. O Paulo Gabriel estava desempregado há mais de um ano e nesta semana começou a trabalhar na área de logística de uma rede de supermercados.
Estou muito feliz de estar recebendo essa oportunidade. É uma situação muito complicada, então eu conseguir esse emprego num momento de crise desse é muito importante para mim e para as pessoas. É isso aí, o sorriso. E ó, se você é empresário, tá? Está contratando, entre lá, por favor, entre na nossa página do Facebook. Tá aí a página, facebook.com/SBTRS oficial e deixe o seu contato para a gente divulgar aqui, tá? Tá ali então na nossa página no Facebook. E, por exemplo, supermercado, a gente pensa que é só ali na ponta, não, mas tem toda aquela parte de trás de logística. Um outro setor que está contratando bastante, né, é o setor aqui da área da saúde, farmácias, mas hospitais. O Hospital de Clínicas essa semana está contratando emergencialmente, e é por um período de 2 anos, 700 funcionários. Né? A gente falava dos supermercados, então não é só ali o caixa, empacotador, tem o pessoal de trás, tem os distribuidores, tem os promotores, que são aqueles que representam as empresas. Então tem uma área aí bastante ativa e a gente vai sempre procurar, por isso pede a colaboração de empresários que estiverem com vagas de emprego, manda aqui pra gente para que a gente possa divulgar. Bom, e em meio à pandemia do coronavírus, a produção de alimentos, né, que é tão importante para que chegue até o supermercado e a gente possa ter acesso, esta produção de alimentos e a distribuição, ela está mantida em todo o país. No Rio Grande do Sul, boa parte do que se cultiva vem da agricultura familiar. E para saber como o governo federal está atendendo, né, esses agricultores, nós vamos conversar agora com o secretário nacional da Agricultura Familiar, o engenheiro Fernando Schwank, gaúcho de Porto Alegre, e a gente agradece muito essa participação com a gente aqui no SBT Rio Grande. Agora, secretário, como é que está sendo a distribuição de alimentos, especialmente aqui no Rio Grande do Sul? A gente sabe que temos uma perda muito grande por causa da seca também. Eu queria que o senhor desse um panorama para a gente ter uma noção. Bom, primeiro, obrigado pela oportunidade, André, e dizer inicialmente que talvez nunca o nome abastecimento dentro do nome do Ministério da Agricultura estivesse tão em voga, né? Nós somos o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. E temos nos dedicado agora, nessas últimas 2 semanas, né, praticamente, um pouco mais, a garantir o abastecimento de alimentos em todo o Brasil. Esse também é um papel do Ministério da Agricultura e aí de todos os agricultores, obviamente, os agricultores familiares que acabam produzindo aqueles alimentos quase que do dia a dia das nossas mesas, hortifrutigranjeiros, fruta, aqueles alimentos que acabam chegando pelas feiras. Então, nós, desde o início desse problema que nós estamos vivendo, o Ministério ele editou uma portaria que garante o funcionamento de todos aqueles entes que são importantes para que o alimento saia lá da lavoura e que possa chegar até a mesa do consumidor. Então, aí a gente está falando dos borracheiros, nós estamos falando dos caminhoneiros, nós estamos falando da distribuição de insumos, nós estamos falando de toda a logística de distribuição desses alimentos, do funcionamento, né, de mercados. Agora nós vamos lançar hoje uma normativa do funcionamento das feiras de agricultores, que em Porto Alegre é tão utilizada, mas não só em Porto Alegre, em todo o nosso estado. Enfim, na verdade, nós temos hoje um comitê de crise aqui no Ministério da Agricultura que acompanha diariamente todo esse processo de distribuição de alimentos, né? Porque o Brasil, diferente de outros países, ontem conversava inclusive com uma tia que mora na Alemanha, que já estão tendo problemas de abastecimentos, porque importam muitos alimentos. Sim, sim. Nós aqui no Brasil, nós produzimos praticamente tudo aquilo que a gente consome e ainda exporta 40% daquilo que a gente produz. Agora, então, o nosso papel é... Sim. Agora, pode terminar. Qual é o nosso papel que o senhor falava? Nosso papel é garantir, né, que esse alimento ele saia da lavoura e que possa chegar na mesa do consumidor sem nenhum tipo de risco de desabastecimento. Isso a ministra ela tem falado em todas as suas entrevistas e nós, como equipe técnica, estamos monitorando dia a dia onde aparece algum tipo de problema para logo já poder atuar e tirar, né, esses gargalos para que esses alimentos possam fluir
até o nosso consumidor. Agora, secretária, a gente vê aí que muitos municípios estão, além de enfrentar o problema da seca, né, que aí tem a perda na lavoura, mas também tem alguns municípios que não estão permitindo as feiras, né, como tradicionalmente aconteciam por causa da pandemia do coronavírus. Vem chegando aí a Páscoa, a pergunta que eu faço, porque aí temos aí a Feira do Peixe, Porto Alegre foi cancelada a Feira do Peixe, mas tem outros municípios que vão realizar a Feira do Peixe. A pergunta que eu faço para o senhor, como é que esses agricultores no interior do estado, eles estão sendo comunicados, porque há uma rede que vocês aprimoraram de comunicação para que esse produto chegue, né, até a feira, até a mesa do consumidor. Como é que vocês estão lidando com isso e até como orientação para as pessoas que nos acompanham, que têm a sua produção e hoje não sabem o que fazer com ela? Bom, primeiro, orientar de que alimento é essencial nesse momento de crise. Então, nós não podemos perder o alimento. Os municípios têm que ser parceiros, né, de ajudar a liberar esse tipo de empreendimento. E hoje o Ministério da Agricultura deve estar largando uma recomendação do funcionamento de todas as feiras livres. Mas nós também atuamos, André, eu vou te dar um exemplo, a continuidade do programa de merenda escolar, né, que é patrocinado pelo governo federal através do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, e mesmo com as escolas fechadas, nós fizemos uma ação forte junto ao Ministério da Educação para manter esse programa, mesmo com as escolas fechadas, e poder levar esse alimento tanto aos estudantes, suas famílias, quanto a outras famílias carentes que vão precisar desses alimentos. Nós pedimos também ontem, né, 500 milhões de reais para colocar no programa de aquisição de alimentos, que os municípios atuam, compram da agricultura familiar e acabam distribuindo na sua rede socioassistencial em todo o Brasil. Então, na verdade, nós estamos trabalhando quase que dioturnamente para ir resolvendo esses problemas, mas deixar a mensagem de que o alimento ele precisa transitar, ele precisa sair da lavoura e precisa chegar na mesa. E, obviamente, já foram lançadas várias cartilhas e nós, inclusive, lançamos uma de transporte de seguro, de manipulação desses alimentos de forma segura, desse trânsito nas feiras de forma segura. Enfim, na verdade, nós não podemos deixar de lado as recomendações do Ministério da Saúde, mas a alimentação ela é básica e tem que chegar no consumidor final. Certo. Agora, com relação à seca que nós vivemos aqui, secretário, o senhor acompanha muito bem, o senhor é aqui de Porto Alegre, o senhor sabe que o estado vive um problema muito sério e nós não temos projeção de chuva, pelo menos uma chuva expressiva nos próximos 30 dias. Com relação a isto, né, com relação à seca, que palavra o senhor tem para aquele agricultor que ele não está conseguindo nem fazer o carregamento, porque ele teve perda lá na lavoura? Bom, nós já recebemos a reivindicação de várias entidades, estamos trabalhando. Ontem foi editada uma normativa nova do Banco Central, flexibilizando as regras do Proagro, das vistorias do Proagro, para que elas possam ser feitas até de forma remota, pela média dos municípios. Foi, inclusive, uma proposta da Emater do Rio Grande do Sul. Ela transitou aqui em Brasília, nós levamos ao Banco Central, foi aprovado, justamente para que o agricultor possa receber o seu seguro e não ficar lá com o que sobrou, né, e poder já tocar sua vida para frente. Essa é uma das medidas. A segunda medida, que ontem houve uma reunião grande aqui do Ministério da Agricultura, com o Banco Central, com o Ministério da Economia, para atender uma reivindicação importante dessas áreas de estiagem, que é a prorrogação dos custeios, né? Então nós estamos trabalhando para que não se pague o custeio esse ano e isso seja dividido em 7 vezes, além, né, dos financiamentos de investimento, que essa parcela também vá para a última prestação, né? Além da última prestação. Então nós estamos trabalhando na mitigação do problema grave que o Rio Grande do Sul enfrenta, talvez uma das maiores secas dos últimos 30 anos, e nós estamos agora atuando aqui na área da economia para poder atender esses agricultores e dar um fôlego para que eles possam passar por esse ano e seguir produzindo. A ministra está ansiosa por isso, ela tem pressionado, né, os órgãos que também necessitam aprovar essas medidas, mas nós esperamos que ainda antes da Páscoa a gente possa anunciar essas medidas
para os agricultores que estão enfrentando a estiagem aí no Rio Grande. Agora, eu acho, secretário, que a grande notícia que o senhor nos traz é que o alimento, o abastecimento, né, não só a produção, mas o abastecimento está garantido em meio a toda essa crise que a gente vive, porque essa é uma preocupação muito grande de todos, né? O abastecimento, o alimento ali no mercado. Com certeza. Na verdade, talvez nunca o agricultor esteja tão valorizado, né, nesse momento de crise, e isso é importante que a sociedade urbana olhe para esses verdadeiros heróis que acordam de madrugada, vão dormir muito tarde, mas que estão lá trabalhando para produzir um alimento para colocar na nossa mesa. Eu acho que eles são também heróis, assim como os heróis da saúde, esses todos que estão trabalhando nesse momento, e o nosso papel aqui do Ministério é poder dar tranquilidade, primeiro, à população, de que o alimento vai chegar. Segundo, aos agricultores, que eles podem produzir, que nós vamos fazer todas as medidas para que esse alimento transite e chegue na mesa do consumidor. Muito bem, quero agradecer muito ao senhor, que é gaúcho aqui de Porto Alegre, Fernando Schwanck, que é secretário, né, do MAPA, Ministério da Agricultura, secretário de Agricultura familiar. Muito obrigado mais uma vez por sua participação aqui com a gente. Deixa eu só abrir certinho para falar certo a sua função aqui, o senhor me perdoa, mas aqui, ó, deixa eu pegar certinho. O senhor é aqui de Porto Alegre, não é? Secretário Nascido em Porto Alegre. Isso, secretário de Agricultura Familiar e Cooperativismo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA. Engenheiro Fernando Schwanck, muito obrigado, um abraço e bom trabalho para o senhor. Tá bem? Muito Obrigado bem, agora, pela oportunidade aí, um abraço. Um abraço grande, até a próxima oportunidade, 12h15 agora. Nós vamos até a 1h com muita informação e daqui a pouco a gente vai mostrar uma história que quando eu li, eu disse, mas não pode ser verdade. Mas, vocês acreditam que a polícia está investigando? Lembra quando a gente falou aqui na semana passada da quantidade de pessoas, de presos que foram soltos, né, em virtude do novo coronavírus, que estava dentro do grupo de risco? Pois é, agora está sendo feita uma investigação porque a suspeita de que documentos com falsos laudos foram usados para a liberação de alguns presos. E é isso que a polícia quer investigar, quem que está por trás. Né? Quem esteve ou quem fez, como fez, quantos foram, e é isso que a gente vai falar daqui a pouco. Portanto, né, daqui a pouco a gente fala sobre essa investigação da polícia. Agora, 12h15, 22 graus é a temperatura. Vamos falar de esporte? Ele, Glauco Paz, o que temos hoje no esporte, Glauco? Temos boas notícias. Já que estamos falando bastante de boas notícias, apesar do coronavírus, começamos lembrando daquela iniciativa do Daniel Carvalho, que resolveu vender a sua coleção de camisas, tanto dos times que ele jogou quanto os times que ele enfrentou. Ele vendeu todas, tá? Ficou de anunciar agora quantas cestas básicas isso vai render. Uma bela iniciativa do ex-jogador Daniel Carvalho. E por falar em boa notícia, o presidente do Grêmio, que teve exame positivo para o novo coronavírus, está recuperado. E ele concedeu uma entrevista exclusiva para a gente aqui no SBT. Vamos dar uma conferida aí. Presidente, como o senhor enfrentou esse período de doença e de isolamento? Olha, enfrentei bem, porque eu estava completamente assintomático. Eu não tinha uma situação de sintomas, aqueles sintomas tradicionais de dor no corpo, febre, tosse, enfim, aquilo que mais se diz que são os sintomas mais comuns. Eu, quando fiz o exame por conta de uma exposição pública, né, de um contato que era notório que tinha havido, e depois foi positivo. Aí, depois daquele período que eu já tinha, de certa forma, algum resguardo, eu consegui obter o sintoma de falta de paladar e falta de olfato, que foram os dois sintomas que mais foram significativos para mim. No resto, foi basicamente isto, e depois que o tempo passou, a quarentena passou, eu já não tenho mais nem isso, então eu me sinto completamente assintomático. Como ficou o Grêmio com essa crise? Nós temos uma situação de equilíbrio e nós temos crédito e principalmente temos ativos. Eu acho que o Grêmio sim tem uma situação que nos permita passar bem por esse momento. Mas tu não vai passar bem por esse momento se tu não fizeres as adequações internas. E o Grêmio fez isso levando em conta o elenco, teve uma solidariedade enorme dos jogadores para fazer um ajuste que dava para passar perfeitamente por esse período de 3 a 4 meses que vem pela frente. Todos os nossos fornecedores foram notificados que iremos cumprir de outra maneira. Tivemos uma ampla receptividade em relação a isso. Todos os nossos contratos e obrigações também foram comunicados que iríamos cumprir desta maneira.
de modo que o Grêmio projetou uma perda de receita na faixa aproximadamente de 20 a 25 milhões nesses próximos 3, 4 meses e, ao mesmo tempo, também cancelou pagamentos nesta ordem. Dentro desse seu planejamento, está previsto vender jogador? Sim, nós necessariamente teremos e essa situação passou a ser uma insegurança. Nós não temos como não fazer uma venda, nós não temos como ultrapassar esse momento. E pelo outro lado, é possível contratar alguém? Não, o Grêmio não trabalha a possibilidade de contratação, acho que não existe mais espaço para isso. Esse momento nós exigimos sacrifício dos jogadores, pedindo a eles um sacrifício, uma forma diferente de se relacionar. Nesse período nós não vamos estar comprando jogadores aqui, salvo situações extremamente emergenciais, urgentes, que a gente tem que ver como é que vai ficar, mas caso contrário, nosso elenco plano é esse. Olha só, que bom que ele está bem. Agora é curioso isso, né? Ele não teve nenhum sintoma. O único que ele teve foi mais pro final, que foi a falta de paladar, né? O olfato, né? O paladar. Ao contrário do presidente do Internacional, né? Marcelo Medeiros, que sentiu febre, foi um sintoma um pouco mais avançado da doença. Os dois estão em casa, recuperados, continuam trabalhando, mas assim, ó, como a gente fez a entrevista por celular, à distância, justamente seguindo as recomendações, André. Agora tem um recado para ti, para todos que estão em casa. Olha só, Páscoa é tempo de solidariedade, amor e união. E o pão de mel, olha aqui, ó, é o presente perfeito para quem quer uma opção prática e muito saborosa. O produto combina uma massa fofa, feita com puro mel, com cobertura de chocolate de alta qualidade. Nessa Páscoa, faça a alegria dos seus amigos e familiares com ele, o pão de mel da Biscoitos Zezé. Biscoitos Zezé, carinho que vem de família. Agora tem o seguinte, o meu eu vou esconder porque tá cheio de gente que estava de olho nele, tá bom? Esconde o meu também aí, tá bom? Depois tu me entrega. Então tá bom. Bom, o Glauco, a gente tinha falado a respeito do Marcelo Medeiros, mas só para reforçar, assim como o Marcelo Medeiros, como presidente também do Grêmio, eles disseram em entrevistas que vão se manter em quarentena. Vão se manter seguindo o protocolo. As orientações das autoridades médicas, das autoridades sanitárias. O presidente do Grêmio está em casa, inclusive ele faz diariamente reuniões, viu? Não é por isso que ele está parado. Só que aí entra a questão da internet que facilita tanto a nossa vida hoje, né? E aí a grande pergunta que fizeram, né, pelo menos para eles nas entrevistas, é se, no caso deles, eles podem ter novamente o coronavírus, né? Readquirir, né? Isso não é uma resposta ainda científica que se tenha. Parece que teve um caso na China que aconteceu isso, mas está sendo investigado. O grande medo, André, desculpe te interromper, mas no caso do Grêmio, por exemplo, é em relação a outros casos. Sim. Lembrando que 6 integrantes da direção do Grêmio tiveram um exame positivo, tá? Todos, de uma forma ou outra, estiveram envolvidos naquela reunião antes do Grenal pela Libertadores. No caso do Inter, foi o presidente e mais um, tá? Mas as observações, o monitoramento continua. Bom, nossa saudação aos presidentes da dupla Grenal. Abraço, Glauco Paz, a 12h e 21 minutos. Olha só, gente, tem bandido solto da cadeia com um atestado médico falso. É o que está investigando a polícia aqui em Porto Alegre. Olha, soltaram um monte de gente. Escutem esse áudio aqui, ó. E eu tô cobrando para os meus clientes o valor de 2 mil para fazer os pedidos de liberdade, né? Eu peguei 7 processos e consegui tirar 6 clientes. 2 deles tinham condenação de homicídio, tá? E outro de estupro, e os outros são tráfico, né? E receptação. Todos eu consegui colocar em casa. Pois é isso que a polícia está investigando, porque olha, tá assim, ó. Foram quantos que nós noticiamos que foram soltos aqui no estado aí nos últimos dias? Em 10 dias foram cerca de 4 mil, não foi isso? De 3 a 4 mil por causa da pandemia, por causa do novo coronavírus. Eu ouvi hoje uma autoridade, eu não lembro agora quem foi, mas uma autoridade que tem a mesma opinião que eu tive, que eu falei ontem aqui, eles dentro da cadeia é mais seguro. É mais seguro, porque não há circulação, não há visitação. Tanta gente solta e agora estão investigando a participação de quem? Será que é advogado mesmo? É advogado falso? Documentos falsos? É isso que a gente vai mostrar em seguida na reportagem. E olha só, também daqui a pouco a gente vai mostrar um exemplo de solidariedade aqui em Porto Alegre. Olhem esse circo, é uma família que veio do Uruguai. Pelo menos 30 pessoas chegaram aqui, começou a ser proibido.
proibida a aglomeração de pessoas e a situação deles como está, pois a comunidade está ajudando, um trabalho magnífico e estão precisando de mais ajuda. Em seguida a gente mostra para vocês, eu vou para um rápido intervalo, mas muito rápido e já volto, tá bom? Até já. Agora, meio-dia e 27 minutos, nós vamos até a 1h com muita informação para você. Em seguida, a gente vai mostrar um caso que está sendo investigado pela polícia. Pode acreditar numa coisa dessas, que pode ter preso solto, né? Preso solto que teve o auxílio, certamente, de um advogado legal ou não, ainda não se sabe ao certo, mas usando documentações falsas, e inclusive laudo de atestado de saúde, alegando problemas de saúde, e por isso a polícia investiga presos que possam ter sido liberados, beneficiados por um momento de coronavírus, que a legislação permite que neste momento, estando no grupo de risco, e a suspeita é de que, portanto, tenha preso solto, que não deveria ter sido solto. Eu cheguei a quase a cair depois dessa. Deixa eu falar com o Lucas Abate. Lucas, de onde tu falas agora? Que informação tu nos traz a respeito da vacinação aqui em Porto Alegre, Lucas? Eu falo de outra unidade de saúde, André. Unidade de saúde Diretor Pestana, no bairro Humaitá, na rua Dona Teodora. Por aqui, André, boa notícia também que ainda tem doses, cerca de 200 doses de vacinação contra a gripe. E olha só, não tem nenhuma fila por aqui. Quem chega, os idosos chegam por aqui e já recebem a vacinação ainda na hora. Até agora há pouco falei com o pessoal aqui do posto, eles me disseram que estão agilizando esse atendimento. Se a pessoa chega, tem dificuldade de descer do carro, entrar no posto, já fazem aplicação diretamente mesmo no carro para agilizar a fila. Então fica a dica aí para o pessoal que é da região do bairro Humaitá, região da Vila Farrapos, que aqui na unidade de saúde Diretor Pestana ainda tem doses de vacina. Mais cedo a gente mostrou a unidade de saúde Santa Marta, lá no centro de Porto Alegre. Por lá também uma situação que ainda tinha doses e tinha poucas filas, mas é uma situação atípica, porque apenas 7 locais ainda possuem doses, entre eles o Santa Marta e a unidade de saúde Diretor Pestana, que a gente fala deste momento, André. Mas vamos tranquilizar todo mundo, porque agora, semana que vem, já na segunda-feira, já deve chegar uma nova remessa do Ministério da Saúde, e aí então os municípios vão receber, né, novamente as doses de vacinação. Dessa vez, eu acho que a gente chega a 100% antes do prazo, que é dia 16 de abril, né, Lucas? Isso, vai chegar uma nova leva e até a tendência, André, que a gente vem observando aí nos próximos dias, é de que as filas sejam ainda menores, porque já foram 160 mil idosos vacinados em Porto Alegre, o que corresponde aí a 83% do público-alvo a ser vacinado. Lembrando sempre que a expectativa aí da Prefeitura é vacinar entre 90% e 95% do público-alvo, então já estamos chegando nesse ponto aí quase pleno da vacinação dos idosos. Nesse momento, até o dia 16 de abril, idosos e também profissionais de saúde estão recebendo as imunizações. Obrigado, Lucas Abate. E agora a gente quer saber como é que está a situação. Nós temos aqui conversado com vários prefeitos, né? Conversamos com o prefeito de Guaíba, conversamos com o prefeito da cidade de Canoas, aqui na região metropolitana, sobre os preparativos aí, como que os municípios estão enfrentando o coronavírus, né? Enfrentando a pandemia, como eles estão mobilizados. E por isso agora eu vou conversar com o prefeito de Gravataí, Marco Alba, que já nos acompanha. Prefeito, boa tarde, muito obrigado por participar aqui com a gente. Quero saber como é que está a preparação aí na cidade, porque já são 9 casos, né? Um dos municípios aí, depois de Porto Alegre, logo aparece Gravataí. E depois quero saber da questão econômica na cidade, uma vez que a GM, né, parou aí por algum tempo a sua produção, prefeito. Não, nós, na verdade, ontem tivemos um acúmulo de mais 5 casos, né? Primeiro, boa tarde, saudade. Tivemos um corte aí na transmissão, em seguida a gente vai fazer um ajuste aí, mas pelo que o prefeito estava falando, esse número que a Secretaria da Saúde aponta ainda não foi contabilizado, o que, pelo que eu entendi, o prefeito falaria, né? Prefeito, me escuta melhor agora, prefeito? Prefeito de Gravataí, Marco Alba, né? A gente quer conversar e saber como é que o município... Oi. Oi, tivemos um corte aí na transmissão, pode seguir. Boa tarde, prefeito. Boa tarde, queria agradecer ao SBT por essa oportunidade de a gente poder conversar e a nossa comunidade receber informações importantes. Não, na verdade, são 9 casos, né, confirmados até agora. O que eu me referia é que até ontem pela manhã
nós tínhamos apenas 4 casos. Então, ontem houve um acúmulo, né, de mais 5 casos confirmados, o que já nos eleva um pouco para a condição de cidade com um número já crescendo, né, de casos de coronavírus. Mas eu acho que o que tu quer ouvir é a respeito da nossa preparação sobre as estruturas de saúde que nós temos. Então, aqui nós temos um centro de atendimento 24 horas, que amanhã nós começamos uma reestruturação com ampliação de estruturas, né, para transformá-lo num... Nós vamos tentar refazer o contato com o prefeito. Desculpa, prefeito, ele deve estar me ouvindo, mas a gente vai refazer para entregar com qualidade. Todos sabem que nós estamos usando destas tecnologias pela internet, né, como maneira de trazer, né, a oportunidade para a gente poder conversar com as pessoas por questão, sim, exatamente, questão de segurança, de isolamento, de distanciamento social. Por isso nós estamos usando bastante esses recursos, mas às vezes, né, com a superlotação desse momento também, da internet, há às vezes problemas de comunicação, mas daqui a pouco a gente tenta conversar. Enquanto isso, você que é de Gravataí, vai aguardando que em seguida a gente vai saber já notícias aí da sua cidade com o prefeito Marco Alba. Bom, a polícia está investigando, gente, um suposto esquema de advogados que estariam usando atestados médicos falsos para liberar presos. Não acredita numa coisa dessas? E aí a resposta, a justificativa é por causa da pandemia, que são presos que estão no grupo de risco, pois o Conselho Nacional de Justiça emitiu uma recomendação para apenados incluídos dos grupos de risco poderem então cumprir a pena em prisão domiciliar. Aqui no estado, o Tribunal de Justiça liberou 1.878 detentos com base no documento entre os dias 18 e 27 de março. Vamos acompanhar. As suspeitas sobre um possível esquema de atestados médicos falsos surgiram nesta semana. Áudios que circulam em grupos de WhatsApp mostram supostos diálogos entre presos e advogados. O plantão acabou de mandar uma decisão aí, ó, um cliente lá de Camaquã. Imagina, cidade do interior, esse louco aí já responde um tráfico e lá em Camaquã está respondendo um duplo homicídio, cara. Duplo homicídio qualificado. E apresentamos um laudinho friozinho, aí bem feitinho ali, de diabetes, que ele tinha diabetes. Em outra conversa, um suposto advogado faz a negociação. E eu tô cobrando para os meus clientes o valor de 2 mil para fazer os pedidos de liberdade, né? Eu peguei 7 processos e consegui tirar 6 clientes. 2 deles tinham condenação de homicídio, tá? E outro de estupro, e os outros são tráfico, né, e receptação. Todos eu consegui colocar em casa. Neste outro áudio, um detento estaria contratando um advogado. Dá uma olhadinha nesse sprint aí, doutor, e vê o que o senhor acha. Na real, tá cantando assim, entendeu? Tem um médico que vai carimbar ali que se é assistente social ou questão de justiça ligar para querer saber se é quente mesmo, vai botar a cara, vai botar o pé e vai falar, não, é verdade. A Polícia Civil está investigando o caso. No Ministério Público, o Núcleo de Inteligência analisa as denúncias. A nossa preocupação é que, uma vez comprovado e acontecendo realmente isso coloca todo o sistema de justiça em certa fragilidade, faz com que essas pessoas se aproveitem de um clima de medo e de insegurança para colocar essas pessoas indevidamente em liberdade, pode causar um enorme prejuízo à sociedade. Promotores de justiça redobraram a atenção em pedidos de soltura que alegam doença pré-existente do detento. Para que isso não possa servir de nenhum instrumento de impunidade, porque pode estar acontecendo de vários apenados ou de alguns apenados, enfim, essa extensão ainda está sendo apurada, estarem sendo indevidamente beneficiados e colocados na rua, causando enorme prejuízo à segurança pública. Deixa eu conversar com o Glauco Paz. Ô, Glauco, tudo nesse país é burocrático, tudo é demorado, para qualquer coisa que vá se fazer. Aí eu te pergunto, vieram os decretos aí, municipais, federal, estado de calamidade pública, mas olha, no dia seguinte já estava tudo fora, tudo na rua. Os presos estavam soltos. Uma coisa impressionante. E quem está precisando do dinheiro, aquele para comer, não tem o dinheiro. Pois é. Bom, o que diz aqui a seccional do Rio Grande do Sul, da Ordem dos Advogados do Brasil?
A ordem afirmou que está tomando as providências, né, para esclarecer este caso e, se os fatos forem confirmados, os envolvidos vão ser responsabilizados na forma da lei, também pelo Estatuto de Disciplina da OAB. Hoje eu escutei o Ricardo Breyer falando, ele diz: vou agir energicamente para que não exerçam a profissão, diz o presidente da OAB, sobre autores de esquemas envolvendo o coronavírus. Inclusive colocou o e-mail dele à disposição para que denúncias sejam feitas. Agora eu te pergunto isso. Por que nessa rapidez toda? Será que não deveria ter um processo mais lento, uma avaliação mais... criteriosa, né? Mais criteriosa, afinal de contas, faz 2 semanas aí dos decretos e parece que no dia seguinte já estavam fora das cadeias. E dá uma olhada nessas fichas, né? Homicídio, receptação, tráfico... que a gente sabe que é efeito dominó, né? Tudo isso tem uma relação muito ampla no que diz respeito ao mundo do crime. Isso desemboca em homicídios, enfim, latrocínio, né? Agora, eu te pergunto o seguinte, André. Antes tarde do que mais tarde, né? Já diria aquele ditado. Mas quantos já saíram? Quantos já estão na rua? É palpável? É calculável isso? Que drama, né? E tornozeleira eletrônica que não tem. E agora, para botar de volta, tu acha que eles vão lá se apresentar, Glauco? Não, acho que não, né? Acho que não. E a gente mostrou alguns casos, alguns deles, o do ácido, lembra? Uhum. Que estava no grupo, não estou dizendo que é o caso dele com documentação falsa, estou só falando de casos que nós mostramos aqui. Esse foi aquele do ácido que jogou em pelo menos mulheres, 5 pessoas aqui na zona sul de Porto Alegre, ele foi solto. Teve outro caso que nós mostramos aqui, que até ele quebrou a delegacia de polícia, fez um escândalo. Qual foi o outro caso? Me ajudem. Foi o líder de uma facção que era responsável, inclusive, por cavar o túnel, né? O Nenê? Isso. Tá, mas o que quebrou a delegacia foi ele ou foi o outro? Não, foi outro caso. Foi outro caso. Tem mais um terceiro caso. Então tem o Nenê do túnel do... Se nós estamos falando enorme. Em quase 4 mil, né? Da dupla Simone e Simária. Isso. O Papagaio levantou voo de novo, né? Papagaio. E o caso aí do homem do ácido aqui de Porto Alegre. Alguns, fora os outros tantos. Nós falamos ao todo, né, eu acho que foram 1.800 aqui em Porto Alegre, mas ao todo eu sei que foram cerca de quase 4 mil presos que foram soltos, até um levantamento importante. Eu sei que o assunto é muito sério, mas tem até uma brincadeira rolando na rede social, André, que a gente tem que dizer, olha, se tentar ir para a praia, pode ser preso. Se tentar abrir a loja, pode ser preso. Mas quem deveria estar preso está solto. O que eu disse ontem, nós estamos presos, né? Agora, dentro do presídio, Glauco, no meu entendimento, e eu acho que o teu também, é o local que para eles é mais seguro nesse momento. Sim, o isolamento, né? Com o controle, logicamente. Para quem está chegando agora, são 12h40, faltando 20 minutos para 1h. Nós estamos falando dos casos de presos que foram soltos por causa do coronavírus, alegando problemas, né, do grupo de risco. E rapidamente foram soltos, é incrível, rapidamente foram soltos. Só que agora estão descobrindo que muitos eram falsos, atestados falsos. E é isso que agora a OAB e a polícia também estão fazendo, querendo saber quem é que produziu esses atestados falsos. Vamos dar uma olhadinha, vamos escutar de novo um dos áudios do advogado, né, passando ali a conversa. Vamos dar uma olhada. E eu tô cobrando para os meus clientes o valor de 2 mil para fazer os pedidos de liberdade, né? Eu peguei 7 processos e consegui tirar 6 clientes. 2 deles tinham condenação de homicídio, tá? E outro de estupro, e os outros são tráfico, né? E receptação. Todos eu consegui colocar em casa. Pois é. E aí, então, está se investigando como que conseguiu colocar em casa. Tem tabela, você viu, né? 2 mil. Pois é, usando documentação. Por cada caso. E a OAB aqui, na secção regional aqui, está em cima e, inclusive, eu vou achar aqui, ele deu entrevista hoje de manhã à Rádio Gaúcha e ele colocou o e-mail dele à disposição, Glauco, para que... Daqui a pouco eu vou achar, vai falando que eu vou achar aí o e-mail. Teve um outro caso que a gente falou há poucos dias também de receptação de um carro roubado em que o indivíduo foi solto também por ter... teoricamente, hipertensão. Agora, já não sei se o atestado também era verdadeiro ou não. Mas até que ponto, né, que essas pessoas estarem no grupo de risco, tipo a hipertensão, quer dizer, não é algo grave assim, né? Não é algo tão grave assim. Eu vou só passar um número aqui, o e-mail da OAB,
para que as pessoas possam fazer denúncias, né? E ajude então a fazer as denúncias. Ó, gabinete da presidência @oabrs.org.br. Gabinete da presidência, tudo junto, @OABRS, né? OAB Rio Grande do Sul.org.br. Agora eu vou te dizer, né, André? Não é difícil de achar esses advogados, né? Creio que não. Acho e é que isso não, que a né? polícia está fazendo e investigando. Agora nós temos outros assuntos ligados à área policial. Um homem sai para vender um carro e foi morto. E a suspeita é de latrocínio, roubo com morte. Mas que absurdo isso. Conta pra gente aí, Glauco. Olha, conforme a polícia, o corpo de Dionísio da Silva foi encontrado nessa manhã no interior da cidade de Arvorezinha, que fica a cerca de 40 quilômetros de Soledade, onde a vítima, o Dionísio, morava. A câmera de segurança, você está vendo aí, mostra dois homens com o carro do Dionísio. Eles chegaram num posto ali, né? Ele saiu de casa para vender o veículo em Arvorezinha, no Vale do Taquari, e não retornou mais às ligações. A polícia procura os indivíduos desta imagem aí e trabalha com a hipótese, com a possibilidade de latrocínio, que é roubo com morte, André. Esse é o perigo, né? A gente às vezes acha que está fazendo um bom negócio, vai querer fazer um negócio direto. Se não for, né, aí um local público, aí pelo menos no posto de gasolina, mas tem que ter muito cuidado, né? Quem vai fazer negociação, lembra daquele caso que veio uma pessoa lá do norte do estado para vender um trator aqui na região metropolitana e tudo também, era tudo uma armação. Uma armação, né? Então, a pessoa que for fazer isso tem que ter muito cuidado para não cair numa armadilha como provavelmente esse aí caiu. E lá em Cruz Alta, hein, Glauco, os bandidos não sabem o que é quarentena. O alvo foi um dos poucos estabelecimentos comerciais que ficaram abertos, né, durante a crise. Pois é, tem aqueles estabelecimentos que são considerados essenciais, no caso, supermercados, né? E um mercado foi assaltado nesta quinta-feira com as câmeras de segurança que registraram tudo. O estabelecimento fica no bairro São Miguel. O indivíduo entrou no local armado, exigindo o dinheiro do caixa e após a ação, o autor do roubo fugiu em uma moto. Buscas foram feitas, o suspeito foi localizado numa região ali perto ao cemitério municipal. O indivíduo, ao receber voz de prisão em flagrante, alegou que emprestou a moto para um outro homem que não teria envolvimento algum com o crime. De qualquer forma, ele foi recolhido e agora aí, ó, as imagens mostram bem como foi a ação dele, causando pânico mais uma vez em Cruz Alta. Como a gente traz coisa de Cruz Alta também de uma forma negativa, infelizmente. Nós não sabemos se eles foram beneficiados, né, por fazerem parte de algum grupo de risco e foram soltos, a gente não sabe. Agora, a pergunta que eu faço, essa quantidade toda de presos que foi solta, Glauco, o que eles estão fazendo e onde eles estão? Porque eles precisam comer. Eles estão sendo recebidos em casa, eles têm onde ficar, eles têm aonde comer, o que é que vão fazer? Essa é a pergunta que fica, porque uma coisa é tu liberar da prisão, porque faz parte do grupo de risco e tal. E da porta para fora, como é que fica isso? Que preocupação, né? É uma preocupação. É um drama, grande. é um drama, né? É um drama social porque as pessoas que tinham emprego, mas que não estão conseguindo trabalhar, sejam autônomos, a gente abre a rede social e está cheio de vaquinha. Gente pedindo para comer. E nesse caso aí, eles não vão fazer vaquinha, eu acredito. Olha, porque dentro do presídio, além de se resguardarem, né, com relação ao vírus, eles tinham ali alimentação, né, segurança. Que coisa que nós não temos, né? Tá ali, tá com segurança e tudo. E de agora, como é que vai ficar a situação deles na rua? E por falar em violência, um mercado, em assalto, aliás, foi assaltado no Salto do Jacuí. Foi no início da noite de quarta-feira, antes das 7 da noite. Quer dizer, bem cedinho, né, Glauco? É, em uma cidade bem pequena, tá? Salto do Jacuí, mas isso não significa nada para quem é bandido. A ação foi praticada por 2 indivíduos e foi flagrada também por câmera de segurança. Um deles estava armado e eles levaram cerca de R$1.000 e algumas mercadorias. As buscas foram feitas, mas eles não foram localizados. O caso é investigado pela Polícia Civil. As vítimas, essas já foram ouvidas ainda na quinta-feira, quando a polícia se voltava também para tentar identificar quem são esses criminosos. Se são da cidade, da região, enfim. Porque a cidade realmente é pequena e todo mundo se conhece em Salto do Jacuí, convenhamos. E uma gurizada, né? Tu vê Isso. aí, ó, tem um ali que não tem 22 anos, eu acho. Aquele de camisa branca ali, não tem 25 anos. Você tem, o máximo é 25, revólver na mão, gente. Mas já na escola do crime, né, Mas André? é um absurdo. Obrigado, Glauco Pazza.
Muito bem, 12h46 agora. Vamos até a Serra, porque unidades de triagem, para caminhoneiros estão sendo montadas hoje em rodovias aqui no estado. E esse é o objetivo, ou seja, distribuir álcool gel para o motorista e também monitorar o estado de saúde desses trabalhadores que nesse momento, principalmente, são tão necessários para nós. O colega Guilherme Fadanelli tem ao vivo outras informações, Guilherme? Boa tarde. Oi, André, boa tarde. Pois é, essa é uma iniciativa do governo do estado em parceria com uma empresa de implementos rodoviários de Caxias do Sul. O que vai acontecer? A partir de hoje, os motoristas profissionais que passarem por 8 estradas administradas pela empresa gaúcha de rodovias vão receber álcool gel de graça. Esses pontos foram montados junto às polícias rodoviárias, nas estradas que ficam nos municípios de Coxilha, Cruzeiro do Sul, Encantado, Gramado, Portão, Santa Cruz do Sul, Sapiranga e Teotônia. Ao todo, serão 6 mil frascos de 100 ml que serão dados totalmente de graça. Além disso, como tu falou, André, esses motoristas vão ter um atendimento de saúde prestado por técnicos com, por exemplo, medir a pressão arterial, a temperatura corporal e também o índice de oxigênio no sangue. Aí, caso algum desses motoristas apresente algum tipo de sintoma, aí ele será encaminhado para os serviços de saúde no município mais próximo. É uma ação bem importante, André, para os caminhoneiros, que são tão importantes para manter o funcionamento de muitos serviços para nós. Além disso, eles que passaram aí nos últimos dias algumas dificuldades para conseguir alimentação, combustíveis, conserto até dos caminhões, É mais uma iniciativa aí que é bem-vinda para esses profissionais. É verdade, uma atenção que tem que ser dada a eles, sim. Agora, no final de semana, a gente vai ver muito caminhão circulando por aí, que são os caminhões que estão fazendo todo o abastecimento necessário aí para a nossa produção, enquanto boa parte da população está aí reservado nesse distanciamento social, Guilherme? Exatamente, é muito importante. Esse é uma categoria que lida com muitas pessoas, André? Circula muito, E agora há pouco também estava conversando com alguns profissionais de saúde que falam muito que muitas pessoas acabam nem manifestando os sintomas, Então é importante ter esse primeiro atendimento até de saúde para orientar bastante que é preciso. Obrigado, direto da Serra, Guilherme Fadanelli com as informações. Obrigado, Fadanelli. E olha só, na zona sul aqui da capital, preste atenção nessa história. Artistas de um circo estão enfrentando uma grande dificuldade. Com o risco de contágio do coronavírus, o circo teve que fechar as portas. E a renda que vinha unicamente da bilheteria foi interrompida. E todas as famílias, todos os integrantes do circo, que é um circo do Uruguai, todas essas famílias estão precisando de ajuda. E nessa hora apareceu a solidariedade, vejam só. Tudo pronto para o espetáculo, mas o picadeiro está vazio. A gente procura nunca passar a imagem do palhaço triste, Porque o palhaço faz as pessoas sorrirem, mas ver o circo vazio realmente é uma coisa muito triste. Há 3 semanas, o Circo Las Vegas está fechado na zona sul de Porto Alegre. Conseguimos trabalhar só 2 semanas, já estamos há 2 semanas sem função nenhuma. Ou não poder abrir bilheteria, sair fazer divulgação, não ver o pessoal vindo até o circo, Eles passam aqui nem olham praticamente. O circo percorre cidades do Rio Grande do Sul e Santa Catarina e fica cerca de 50 dias em cada lugar. Com o risco de contágio do coronavírus, o circo fechou as portas. 40 pessoas perderam a renda que vinha da bilheteria e agora precisam contar com doações de alimentos e outros itens essenciais. Ao perceber a dificuldade dos artistas, moradores da região se mobilizaram com cestas básicas. A ajuda foi tão grande que parte do que receberam vai ser repassado para comunidades pobres que também precisam de auxílio. Nós ganhamos bastante ajuda, graças a Deus, a população de Porto Alegre. Deram muito apoio para nós e agora a gente está ajudando as pessoas também. E como o espetáculo não pode parar, os artistas prepararam uma atração virtual para arrecadar recursos. Vai ser exibida neste sábado pelo Facebook a partir das 7h30 da noite. Você que está em casa, você não pode sair, mas o circo vai até você, tá? O circo vai até você. Vamos fazer um espetáculo virtual às 7h30 da noite, pelo Facebook, Facebook que fala? Facebook, o demônio lá do Brusque, lá, o do Facebook lá. Vai ser no Parque e Circo Las Vegas, tá? Facebook, Parque e Circo Las Vegas, às 7h30 da noite, você não pode perder. A plateia segue vazia, mas a alegria precisa continuar.
Meu Deus do céu, menino, é verdade que o Silvio Santos veio aqui no circo entrevistar eu? Oi, pessoal, pela primeira vez o palhaço Matraquinha vai ser entrevistado pelo Silvio Santos. Vai ser o primeiro palhaço que ele vai entrevistar. Bom dia, como é que tá, Matraquinha? Tudo bem com você? É verdade que você comprou e ganhou R$1.000 de 1.000 telecena do SBT? Cadê o Silvio Santos? Mas eu tô aqui, vim te entrevistar aqui no circo. Ah, vai te lascar, mas só tem louco nessa televisão, vou te contar. Mas que louco, é SBT, a televisão mais feliz do Brasil. Isso é só uma amostrinha do que eles vão fazer amanhã a partir das 7h30 pelo Facebook. Vejam só a solidariedade das pessoas, como é importante nessa hora, né? E as informações nas nossas redes sociais, também a gente tem ali todos os detalhes. Mas se você quiser ajudar o circo, né? Ali na nossa página no Facebook, que é facebook.com/SBTRS Oficial, tem todos os dados necessários para quem quiser e puder colaborar, inclusive com o horário da apresentação pelas redes sociais que vai acontecer amanhã às 7h30. Nessa hora, gente, é muito importante a solidariedade e até uma maneira das pessoas, muitas delas, se ocuparem, né? Ou ajudando aí o circo, ou ajudando, procurando a Defesa Civil na sua cidade, né? Ou procurando a prefeitura. Às vezes quer fazer uma doação, não sabe, quer fazer algum trabalho voluntário. Entre em contato com essas instituições, prefeitura, a Defesa Civil e tantas outras que tem por aí, que as pessoas podem então saber aonde, quem e como, né, pode ajudar. Assim como o pessoal da Polícia Rodoviária Federal, para quem eu mando um grande abraço, que sempre nos acompanha, ali de São Leopoldo, né, o policial Sanches e toda a equipe, que em meio ao trabalho, a gente mostrou, eles levaram esses dias idosos para fazer compras no supermercado. Então, mesmo durante, né, toda aquela correria, função, as pessoas têm se dividido para quê? Porque é um momento de solidariedade. Velhinhos de São Leopoldo que estavam com medo de sair de casa e precisavam ir no mercado, eles foram lá e levaram os idosos. Então é isso, são pequenas ações, né, de tanta relevância e importância que tem muita gente que está precisando nesse momento. Tá muita gente que já está passando fome, né? Ainda não recebeu os R$600 que não foram liberados, né? Um grande número de pessoas que não têm carteira assinada, que são autônomos. Então, o pessoal está com fome, está precisando de ajuda sim. Deixa eu voltar para a redação para falar da região sul do estado. Que uma bebida alcoólica vai ajudar a combater o coronavírus. Como assim, Glauco Pazzi? Parece que não pode, né? Mas pode, pelo menos depois dessa iniciativa. A Receita Federal doou 16.500 litros de bebidas alcoólicas para serem transformadas em álcool gel. O produto é resultado de apreensões. A bebida foi encaminhada para o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, o IFSU, que se juntou a universidades, a Católica, a Federal e uma empresa de bebidas para processar o álcool. O objetivo, André, é doar tudo para hospitais e unidades do Sistema Único de Saúde, o SUS. A gente sabe que neste momento está faltando insumo, está faltando produto, o álcool gel é um desses produtos e uma iniciativa muito bem-vinda para ajudar, né? E por falar em ajudar, Glauco, que a gente está falando aí de insumos, né? Hoje mesmo, de manhã, a secretária de Saúde do Estado, Arita Bergman, falou sobre isso. A falta de equipamentos de proteção individual, ela está muito grande. O que são esses equipamentos? As máscaras cirúrgicas, as luvas, aquela proteção que já está sendo mais difícil de encontrar, mas é uma proteção acrílica, principalmente para o profissional que faz o atendimento. Então, assim, quem tiver em casa, né, quem comprou, quem tem demais, passa num hospital, faz essa doação, porque isso vai ser esterilizado. E pela primeira vez, o Ministério da Saúde admitiu e até incentivou que as pessoas usem máscaras. Pode ser máscara caseira, é só procurar na internet, tem como fazer, pessoas oferecendo, inclusive. Tem as limitações de proteção, mas é alguma coisa, pois não? A gente está preparando uma reportagem sobre máscaras, mas eu acho que eu vou fazer que nem um colega nosso que fez em São Paulo, ele fez ao vivo, né? Ele foi e mostrou como fazer uma máscara dessas. Não é tão difícil não, André? Não é difícil, mas a gente podia fazer uma, né? Podia, né? A gente vai fazer com as cores da dupla Grenal, quem sabe? Vamos. Vamos. Não é impossível, as pessoas podem fazer com o custo baixíssimo e deixa as máscaras com proteção maior para pessoas da saúde, né? Aqueles que necessitam lidar diretamente com a questão. É verdade. Agora a gente vai falar, sabe de quê, Glauco? Musicoterapia. Sabe que tem uma instituição de ensino aqui no Rio Grande do Sul que ela trabalha com isso, né?
Pois E conta pra gente, então, aonde que aconteceu essa apresentação emocionante aí? Hospital Moinhos de Vento é um remédio para a alma, dá para dizer assim. Olha só, imagens de uma homenagem que o pessoal do bloco cirúrgico do hospital fez aos colegas de emergência e dos setores que atendem pacientes com coronavírus. Um momento de parada e contemplação, olha aí pelas imagens. Ó. A violinista é a Samela Lopes da Silva, que é técnica de enfermagem do bloco cirúrgico. Ali eles tinham até cartazes com frases de orgulho, desenhos de super-heróis. O relato é que a música é uma forma de falar e abraçar com o coração. Um gesto realmente tocante. Vamos ver se dá para ouvir um pouquinho aí desse momento aí, André. Legal, né? É ou não é um remédio, André? É musicoterapia, né? A terapia através da música. Muito legal essa iniciativa, né? Dentro do próprio ambiente de trabalho, eles estão numa pressão enorme. Tem profissionais que não conseguem dormir direito, mas não dá para abrir mão. Eles são da linha de frente, né? Muito bem, deixa eu pegar meu álcool gel, então, aproveitando. Cadê meu álcool gel? Me ajuda aqui, Léo, correndo. O Danilo disse, pega o teu álcool gel. Aí, agora vamos correr para pegar o meu álcool gel. Aqui, ó, vou pegar meu álcool gel para passar. Já sabe aplicar direitinho o álcool gel e o sabão? Eu sei que você tem álcool gel dentro do carro, tem em todos os lugares da casa, já me disseram isso aí. Ah, é verdade. E isso é um hábito que eu sempre tive, viu? Não é de agora, não. Eu sempre com álcool gel e daquele jeitinho aplicando na mão, né? Que a gente sabe que precisa passar dedo por dedo, é isso ou não? Tem que ser dedo por dedo? Primeiro a gente espalha, depois faz assim, ó, para ser entre os dedos, troca a mão, entendeu? Aí agora para as unhas aqui nessa parte central, na palma da mão, que às vezes é difícil da gente limpar. Dá cócegas, mas tem que fazer. Que dá cócega nada, Glauco, que isso? E tanto faz com álcool gel como com sabão, né? É o mesmo procedimento, aí depois, ó, dedo por dedo, e assim a gente vai combatendo, né, esse vírus. Tem gente perguntando, aí. André, se você passa algum creme depois, se não fica muito ressecada a mão. Ah, de vez em quando passa um cremezinho, mas esse geralmente o álcool gel ele já tem. Mas em casa com a lida diária acabo lavando com água e sabão mesmo. Né? Mas é a melhor solução. Tenho passado pouco do que eu deveria passar mais. Bom, a gente encerra, Glauco, a gente encerra hoje com uma história muito, mas muito bonita. Em época de isolamento, de distanciamento social, festas de aniversários e encontros em geral precisaram ser cancelados, né, Glauco? Tudo foi revisto. Pois é, mas passar algumas datas em branco é muito difícil, é complicado. Ainda mais quando se completam 104 anos. Por isso, os vizinhos da porto-alegrense Irma Hamel se reuniram em frente à janela do apartamento desta idosa e cantaram parabéns para ela. Tudo foi organizado pela síndica do condomínio. Dona Irma mora há 40 anos no local e assim a gente encerra batendo palmas para Dona Irma. Bom final de semana a todos. Nós temos que ficar na nossa casa, ser bem quietinho para não contaminar mais, né? Senão...